é Gisele Cremasco, tenho 29 anos e trabalho há 9 anos com autismo. O primeiro diagnóstico começa com a escola, se essa criança faz parte de uma escola. Os profissionais da escola começam a perceber algumas diferenças nessa criança. Aí eles costumam chamar os pais para reunião, enfim, e o pai procura a pediatra. Aí a pediatra encaminha para um neuropediatra, e aí o neuropediatra encaminha para uma intervenção, enfim. Geralmente, o neuropediatra, ou até mesmo um psiquiatra, enfim, ele já dá mais ou menos um encaminhamento de uma clínica de confiança. E ele vai falar da necessidade que essa criança, é importante que ela tenha uma intervenção precoce. A primeira pergunta que geralmente os pais fazem é até onde essa criança vai conseguir chegar, se ela vai ser independente ou não, como que vai ser o desenvolvimento dela. As principais dificuldades que os pais enfrentam, geralmente até com o custeio desse trabalho. Porque como essa criança ela precisa de uma equipe multidisciplinar, então o custeio é caro. E diferente lá nos Estados Unidos, por exemplo, esse trabalho é custeado pelo governo. Aqui no Brasil ainda acontece uma luta, né, enfim, em relação a isso. Mas é importante que uma avaliação seja feita e que esse pai ele pense sempre na independência dessa criança, sempre. Não se limitando. Porque às vezes ele fala, não rotular essa criança de falar, ele tem essa síndrome, então eu não vou poder fazer isso, isso e isso, pelas dificuldades que ele tem. Então ele pode. Caso o autista ele venha apresentar um comportamento inapropriado, o profissional, por isso que a intervenção precoce é muito importante, porque o profissional ele vai ensinar esse pai a como reagir. Porque existem diversos tipos de comportamento, por atenção social e física, por autoestimulação. Então o pai ele vai saber como ter mais propriedade em relação àquele paciente, àquele filho, de como reagir naquela situação, fazendo com que ele venha acalmar, enfim. A inclusão dessa criança na sociedade é sempre importante, porque aí os pais acabam tendo uma vida normal, uma vida típica e não atípica também. E o mesmo acontece com esse indivíduo que tem autismo. Então, por exemplo, uma vez uma mãe de um paciente, ela me perguntou: Gisele, é preciso, sempre em aniversário dele, eu contrato aquela bolha de ar. E ele nunca pula lá dentro porque ele tem medo, ele se sente inseguro. E todas as crianças brincam, menos o meu filho. E aí eu perguntei pra ela o seguinte, eu falei, mas ele participa do parabéns, ele participa da festa? Participa, ele só não entra na bolha. Eu não vejo necessidade de ele entrar na bolha. Agora, se ele precisasse chegar na escola, se ele precisasse passar por essa bolha, ele teria que passar por essa bolha. A criança com autismo, ela tem alguns interesses restritos e ela precisa ser trabalhada, porque ela tem habilidades para o aprendizado. Então, por exemplo, tem crianças que gostam de passar o dia inteiro olhando para um ventilador e olhar o ventilador rodar. Mas não que essa criança ela não aprenda outras coisas, ela aprende, só que você precisa ensiná-la. Um outro exemplo que eu tenho é uma criança nossa com a ajuda da facilitadora, que não sabia brincar, o facilitador vai dando totalmente essa ajuda até ele se afastar. E ela muito feliz. Ela começou a brincar, começou a se divertir com as crianças começaram a perceber que ela podia fazer as coisas. E aí um outro menininho, até pelo desconhecimento mesmo da escola, enfim, era uma escola muito pequenininha, o outro menininho olhando do portão, outro menininho que tinha autismo. E aí eu perguntei pra professora, por que ele não vem brincar também? Ah, porque ele não gosta. Mas será que ele não gosta ou ele não sabe? Porque se você tem paciência para ensinar, eu tenho certeza que ele vai aprender. Eu acredito nessa criança. Eu sou super a favor da inclusão, desde que seja de igual para igual. É uma vantagem muito grande. Agora não adianta você chegar com uma criança com 8 anos de idade e colocar ela no maternal. Às vezes a rotina para ele tem que ser organizada de uma forma diferente, para que aquela rotina venha dar um alívio. As crianças compreendem a hora que elas chegam e elas compreendem muitas vezes a hora que elas vão embora. Mas a criança com autismo às vezes ela pode não compreender. Então ela precisa de uma rotina às vezes estruturada por figuras ou na lousa. E é importante isso para ela. Eu acredito que os pais, eles não precisam realmente expor os filhos ou rotular. Mas no ambiente que essas crianças tenham convívio, com a família, com amigos, é importante que eles saibam. Até para que eles consigam ajudar. Realmente as pessoas ainda elas não têm muito conhecimento mesmo disso. Aí fala, ai, cuidado, ou ele tem autismo por conta disso. Às vezes você vai chegar no mercado e falar isso pra uma pessoa, ela não vai entender. Muitos pais até associam, às vezes você vê uma criança com um comportamento fazendo uma birra ou agredindo o próprio pai, até pela dificuldade de comunicação. Um outro pai, quando olha, ele fala, nossa, essa criança ela não foi educada de maneira correta.
olha essa mãe, como deixa essa criança fazer isso? E realmente ela não sabe como se comunicar. Então é importante, se o pai achar necessário, é importante que ele avise também. Às vezes é num grupo de amigos, ele pode avisar. Olha, minha criança tem isso, por isso que é difícil. Não é porque eu não educo, mas ele tem feito um tratamento, uma intervenção. Quando essa criança com autismo ela faz parte de uma equipe, também há avaliações para identificar o que ela gosta ou não. Mas quando não tem isso também, às vezes o pai ele não tem também essas condições dessa criança fazer uma terapia. Então ele vai percebendo que aquela criança gosta. Tem crianças que gostam muito de música, tem crianças que gostam de guloseimas. Tudo que você olhar, você fala, não, isso é importante meu filho aprender. Eu quero que ele aprenda. Então tente treiná-lo de forma gradativa, porque ele vai demonstrar insegurança no começo. Ele vai chorar, mas muitas vezes não é porque ele não gosta, é porque ele não sabe como reagir. Isso é um pouco estranho das pessoas entenderem. Essa criança, eles acham que é robotizar essa criança. E na verdade não é. Porque nós trabalhamos através da motivação também. Se você coloca uma roupa linda, maravilhosa, alguém vira pra você e fala, que roupa linda, você tem vontade de colocar aquela roupa de novo. Se você faz uma palhaçada e as pessoas acabam te elogiando, você tem vontade de fazer aquela palhaçada de novo. Com a criança autista da mesma forma. É muito mais fácil ele aprender através da motivação. De você motivá-lo, então encontrar aquilo que é de desejo dele e ir trocando com ele, motivando. E não necessariamente, futuramente, ele vai precisar daquele motivador. Porque quando ele aprende, ele não precisa mais da motivação naquela atividade. Né? Então, assim, você pode usar muito da motivação com ele, descobrir realmente o que ele gosta e utilizando disso para conseguir os resultados com ele. O autismo, para mim, é amor. Porque se você não tem amor, você não consegue ter a paciência, você não consegue chegar onde você quer chegar com ele. Então, amor é muito importante. O autismo, para mim, é grados em latim, como tem até no espaço aqui, que etapas, porque você vai atingindo, escalando, subindo cada degrau por vez. O autismo, para mim, é vitória, motivação, alegria, tudo, sucesso, porque você vê o sucesso, desenvolvimento, habilidades, tantas coisas. É difícil definir em uma palavra, porque eles são demais de especiais, assim, de importantes.